Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de uma forma especial. Eu convido vocês a fechar seus olhos, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus que venha abençoar nossas vidas de uma forma especial, amém? Deus, nós te agradecemos, porque pela tua infinita misericórdia, pela tua graça e seu amor, o Senhor, Pai, nos permitiu estarmos nessa manhã, usufruindo da tua palavra, Pai, aprendendo mais do Senhor. Que o Senhor venha trazer, Pai, transformação aos nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, ser pessoas boas, pessoas diferentes. Que nós possamos, ó Pai, ter nossos corações mudado pela tua palavra, pelo teu poder e pela tua graça. Desde já nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que algo maravilhoso o Senhor vai falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, bom dia, paz seja com todos. Bom dia para você que vai assistir esse vídeo pelo canal Filho do Evangelho. Que Deus esteja abençoando as suas vidas de uma forma sobrenatural e que Deus possa abençoar a sua família, a sua casa e que você tenha uma vida próspera em nome de Jesus. Você que pode, abre a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Hoje é o nosso culto de missões. Não me lembro. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 19. Amém? Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele a sua capa. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que és que eu te fiz. Voltou, pois, de seguir, e tomou a junta de bois, e as tomou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo. E comeram então, e se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Amém? Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor, Pai, vai falar algo maravilhoso conosco. Pedimos ao Senhor que venha nos abrir as nossas mentes, para que nós possamos entender a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nessa passagem aqui, conta a história do momento quando o Eliseu ele teve o chamado dele para o chamado profético para a vida dele. E o interessante é que, antes disso, Elias estava naquela passagem onde que diz que ele confrontou os profetas de Baal. E fala assim, a história declara que ele foi lá e destruiu os profetas de Baal, só que em retaliação àquela atitude dele, todos os profetas que estavam em Israel naquele momento foram mortos também. E Elias fugiu porque Jezabel queria matá-lo, e ele rachou fora. E com isso ele foi para o deserto, e a palavra declara que lá no deserto ele foi alimentado pelos anjos, chegaram e alimentaram ele, fortaleceram ele, e ele questionou a Deus, ele falou assim, Deus, por que eu estou vivo, eu quero morrer, porque não adianta eu estar aqui sozinho, eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. E Deus fala para ele assim, você está enganado, ainda existe 7.000 que estão lá ainda, adorando, de pé, adorando o meu santo nome. E fala assim, mais ainda com ele assim, vai, disponha-te, levanta-te, volta, e unge Eliseu como profeta em seu lugar. Olha que maravilha. Amém? Então ele achava que ele estava sozinho, e Deus aí mostra para ele que tinha mais homens que adoravam ele, que ele não era o único. Ainda existia homens adorando a ele. E falou com ele mais ainda, vai, levanta-te e unge Eliseu em seu lugar. E a passagem declara que ele estava passando pelo campo, e fala que Eliseu estava ali junto com outras pessoas, num arado, com 12 juntas de bois, arando aquela terra. E fala assim que ele passa e lança a capa sobre Eliseu. E Eliseu chegou até ele e falou assim, só espera que eu vou despedir-me dos meus pais. Vou despedir do meu pai, vou despedir da minha mãe. E ele falou assim, vai, mas volta. Vai e volta.
Aí a história conta que Eliseu foi, se despediu dos pais, se despediu da mãe, e quando ele estava voltando, ele chegou naquela junta de bois que ele tinha, que estava na terra, ele matou os bois, pegou as lenhas daquela carroça, daquele carro que era aparelhado para poder fazer o arado, e fez uma fogueira e cozeu aqueles bois, e comeu e dividiu com todos que estavam ali naquele momento. Eu estava em casa pensando, falei assim, gente, não tem coisa que é maravilhosa demais. Elias, em momento nenhum, falou para Eliseu fazer isso. Ele só falou o seguinte: vai e volta. Eliseu falou assim, ó, profeta, só deixa eu ir e despedir-me da minha mãe e despedir do meu pai. Aí Eliseu foi, e quando ele estava voltando, ele pegou aqueles bois. A Bíblia declara que era a 12ª junta daqueles bois que estavam lá, era dele. A 12ª era dele. Ele foi lá e matou aqueles bois, pegou as lenhas, fez a fogueira, assou, cozinhou aquela carne, comeu e deu àquele povo que estava lá. E depois foi até Elias e seguiu Elias. É interessante, né? Elias, em momento nenhum, falou com você, ó, vai, queima seu carro, pegue os seus bois, mata eles, sacrifica eles e dê a carne para o povo. Não, ele só falou assim, ó, vai e volta. Vai e volta. Só que Eliseu, quando Elias lançou a capa sobre ele entendeu o chamado de Deus. Ele entendeu a vontade de Deus para a vida dele. Ele compreendeu o que Deus estava fazendo na vida dele, ele compreendeu a situação que ele estava vivendo, ele entendeu que ele estava sendo chamado para algo maior do que ele já tinha. Algo novo na vida dele. Ele entendeu que ele tinha algo novo na vida dele. Que era algo novo que Deus estava apresentando para ele naquele momento. Então ele pegou tudo que ele tinha naquele momento e queimou e deu aos amigos, dividiu com o povo. E seguiu Elias. O interessante disso tudo é que quando fala em deixar, em queimar as coisas, deixar de lado, nós seres humanos nós temos dificuldade em deixar as coisas. Nós temos dificuldade em superar algumas coisas. Mas Eliseu, quando ele recebeu aquele chamado naquele momento, ele não se importou. Ele queimou aquilo que ele tinha mais de precioso, ele pegou aquilo que ele tinha de valor naquele momento e matou os bois, queimou aquelas madeiras e ofereceu a carne para o povo, se alegrou juntamente com o povo e logo a terminar, seguiu Eliseu. Seguiu Elias. Sabe o que significa isso? Que Eliseu, ele se desprendeu daquilo que prendia ele naquele lugar, naquele momento. Ele recebeu um chamado e ele atendeu aquele chamado e não importou com o que ia acontecer. Eu creio que no coração dele estava o seguinte, ó, eu não quero ter nada que venha me prender, que venha tentar fazer que eu volte para trás. Então, eu vou deixar tudo. Eu vou deixar tudo para trás. Aí ele queimou a única coisa que talvez poderia prendê-lo naquele lugar, que era aquelas juntas de bois, que era aquela carroça. Talvez era a mais moderna daquele momento. Talvez era a mais chique daquele momento. Talvez a mais preciosa. Talvez fosse a Ferrari da época. Mas ele queimou e cozeu a carne e distribuiu e comeu juntamente com o seu povo que estava ali. Eliseu, quando ele recebeu o chamado de Deus, ele não se importou com o que tinha. Ele foi lá, se despediu dos pais, ele foi lá, deu um beijo nos pais, ele voltou e pegou aquilo que ele tinha, que poderia prendê-lo, e se desfez daquilo. Sabe o que Eliseu está nos ensinando? Que quando nós temos um chamado, quando Deus nos chama, quando Deus tem algo para nossas vidas, nós devemos deixar essas coisas de lado, nós devemos deixar isso de lado e buscar a presença de Deus e continuar no caminho que Ele preparou para nós. Deus ele tem algo novo para mim, algo novo para você. Amém? Quando Deus ele tem um chamado para você, na verdade, Deus ele tem um chamado para todos. Deus já tem chamado a todos. Lá no livro de Jeremias fala assim que ainda quando nós estávamos no ventre de nossas mães, Deus já nos visitava, Deus já nos chamava, Deus já tinha nos escolhido. Amém? Você crê nisso? E lá em Salmos fala assim, quando nós éramos substância ainda informe, substância ainda se formando,
Deus nos visitava no ventre de nossas mães. Deus já tinha comunhão conosco. Deus já tinha propósito na minha vida. Deus já tinha propósito na sua vida. Então, quando Eliseu, ele recebe aquele chamado, ele se desfaz de tudo que ele tinha. Ele não se importou com o que ele estava passando. Ele já sabia o significado daquilo. Eliseu ele entendeu o significado daquela situação. E ele se prontificou a fazer a vontade de Deus e deixou o que prendia ele para trás. Ele se desfez do passado deles. Eu não estou falando que Eliseu se esqueceu dos seus pais. Eu não estou falando que Eliseu deixou a sua família. Ele simplesmente entendeu o propósito de Deus e sabia que algo novo estava para acontecer na vida dele e muitas coisas do passado não podiam segui-lo naquela caminhada nova que ele tinha para a vida dele. Ele sabia que a situação da vida dele estava mudando. Uma porta nova se abriu, a qual ele poderia entrar e ia ter a vida totalmente modificada. E Deus ele faz isso conosco a todo momento. Deus abre portas novas para nós. Ele abre portas, caminhos novos para que a gente venha seguir. Aí depende de como você vai querer seguir esse caminho, esse chamado, essa porta que se abriu, se você vai entrar por ela, o que você vai fazer. Mas tem lugares que as nossas coisas do passado não podem continuar nos seguindo. E quando eu falo assim, coisas do passado, eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de mais do que isso. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um homem quando ele casa pela segunda vez, uma mulher quando casa pela segunda vez, não seria bom, não seria conveniente que ela levasse as coisas do primeiro casamento para dentro de casa. Por exemplo, imagina, o camarada casou pela segunda vez, segundo casamento, e ele leva para dentro da casa dele o algo do casamento anterior. Aí a sua esposa está no quarto dormindo, aí um belo dia ela chega lá, ela encontra ele sentado no sofá, folheando aquele álbum do casamento passado. Seria bom? Não, né? Estranho. Por isso que nós devemos deixar as coisas velhas para trás. Deixe as coisas do passado no passado. Viva o novo. O seu presente é diferente. Entendeu? Não é necessariamente pecado. Pecado também nós temos que deixar no passado. Mas coisas que nós vivíamos antigamente, por exemplo, seria conveniente hoje eu estar na rua andando sem camisa, com a chuteirinha na mão, indo para o campo jogar bola? Não. Hoje eu tenho 42 anos. Quando eu fazia isso, eu tinha 19 anos. Ficou no passado. A minha vida de atleta ficou no passado. Não estou falando que você está velho, hoje você tem que deixar de fazer exercício, de se exercitar. Não. Você tem que se exercitar. Mas a minha vida de jogador de futebol amador, bem amador, ficou para trás. Seria conveniente hoje eu, um homem casado, com um filho, ficar de 7 horas da manhã até 17 horas no campo? Não. Mas quando eu era solteiro, eu ficava. Aí hoje, já não fico mais. Porque Deus me apresentou algo novo, Deus abriu uma nova porta e eu decidi entrar por essa porta. Eu decidi entrar por essa porta. Então, quando Deus ele mostra para Eliseu a oportunidade que ele tinha, o caminho novo que ele preparou para ele, Eliseu não pensou nenhuma vez. Ele simplesmente deixou o que ele estava fazendo, ele voltou, foi até os pais dele, se despediu dos pais, deu um beijo na mãe, deu um beijo no pai, e voltou, pegou aquela junta de boi, queimou, e pegou e distribuiu a carne, comeu, se alegrou, aí voltou para Elias e saiu juntamente com ele. Eliseu começou ali o seu ministério, o chamado de Eliseu. Ele teve um chamado para a vida dele. Ele sabia que algo novo, algo espetacular, algo diferente estava por vir sobre a vida dele. E ele tomou a decisão, a atitude de caminhar com Elias, aprender aquilo que Elias estava fazendo, pois ele sabia que Deus tinha algo novo na vida dele.
Nós devemos nos prender de tudo aquilo que tenta nos amarrar no nosso passado. Nós devemos deixar para trás tudo aquilo que causa angústia, que causa dor, que causa tristeza. Nós devemos deixar de lado aquilo que não nos convém, que nos atrapalha a cada momento de nossas vidas. Porque nós fomos escolhidos no ventre de nossas mães. Como eu falei aqui, nós éramos substâncias ainda informes. Deus nos visitava. Aí Jeremias aí declara que no ventre de nossas mães nós somos escolhidos. Ou seja, nós somos predestinados a ter uma vida de sucesso, uma vida abençoada, uma vida de riqueza, uma vida maravilhosa. Se nós entrarmos na porta a qual Deus abriu para mim e para você. Deus, ele abre uma nova porta para mim e para você todos os dias. A oportunidade que ele nos dá a cada dia de nossas vidas para nós termos uma vida diferente. Jesus, em certo momento, ele estava com os discípulos dele. Aí chegou um jovem lá e falou assim: Mestre, eu sei que tu és bom. Aí Jesus já manda para ele assim: bom é Deus. Aí ele vai falar mais ainda: Deus, Jesus, eu tenho feito as coisas boas, eu faço as coisas corretas, eu oro. É igualzinho nós hoje, Jesus, eu sou bom, eu oro, eu devolvo meu dízimo, a minha oferta, eu falo da tua palavra e eu faço isso. O que eu posso fazer para conquistar o reino dos céus? Jesus vai falar para ele o seguinte assim, faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Pega tudo que você tem, deixa tudo que você tem, me segue. A palavra fala assim que aquele jovem se entristeceu, ele foi, até hoje não se ouve falar dele. Entendeu? Ele foi, tchau, não voltou mais. Certo? Em outro momento, Jesus estava ali conversando com o jovem. Jesus vai, propõe para ele uma nova vida, um novo caminho, e fala com ele assim: vem, me segue. Vem, segue-me. Aí ele vai para Jesus: Senhor, deixe que eu sepulte os meus pais. Deixe eu sepultar os meus pais. E aí eu volto e te sigo. Detalhe. Se você ler essa passagem, você vai ver. Eu não estou me lembrando a referência, mas vou falar aqui. Se você ler essa passagem, você vai entender que os pais daqueles jovens não estavam mortos. Os pais deles não estavam mortos. E ele falou com Jesus: Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro sepultar os meus pais, aí depois eu te sigo. Jesus vai falar assim: aquele que não deixa pai e mãe por amor a mim, não presta para mim não serve para mim. É uma palavra dura, não é? Parecia que Jesus estava sendo injusto. A primeira vez que eu li esse versículo isoladamente, eu falei assim: nossa, mas Jesus pegou pesado. Mas se você ler o contexto, você vai ver que Jesus apresentou para ele um caminho e ele apresentou para Jesus uma desculpa. Ele falou assim: deixa eu sepultar os meus pais. Será que ele estava pensando em matar os pais? Porque os pais dele estavam vivos. A mãe estava viva. O pai estava vivo. E ele falou assim, Jesus falou assim: aquele que não deixa pai e mãe por amor a mim, esse não me ama, esse não pode ter comunhão comigo. E Jesus continuou o caminho e ele ficou com os pais e com a mãe. A Bíblia fala assim que Jesus ele começou o ministério dele com quantos anos mesmo? Hã? Não escutei? Morreu com quantos? Ah, não entendi não. Sério? Começou com 30 e morreu com? O camarada falou para Jesus o seguinte: Jesus, olha para você ver que coisa de doido. Jesus, deixa eu sepultar meus pais. Aí depois que eu sepultar os meus pais, eu te sigo. Jesus começou o ministério com 30 anos e morreu com 33. Será que naquele período de 3 anos, os pais deles morreu? Será?
O ministério de Jesus durou 3 anos. Gente, agora deixa eu fazer um desabafo aqui. 3 anos de ministério, Jesus mudou a minha vida e a sua vida, de uma nação, de milhares, milhões de pessoas. Isso é doloroso. Quantas vidas você mudou com seu ministério? A Bíblia não deixa desculpa para a gente. A gente não tem desculpa. Aí aquele jovem falou assim, eu vou sepultar os meus pais. Talvez os pais deles viveu mais 3 anos, mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos. Que era costume dos pais ter filhos novos, então eu acredito que quando aquele jovem falou aquilo, os pais deles talvez teriam a minha idade. Ou não. Não fica claro isso. Mas ele foi chamado para o ministério e ele falou assim, deixa eu sepultar os meus pais primeiro, aí depois eu te sigo. E Jesus só tinha 3 anos de ministérios. Aí eu estou falando aqui sem saber se Jesus já estava próximo do sepultamento, próximo da crucificação. Eu estou falando sem saber se Jesus já estava no meio do ministério dele. Dá para você entender o que aquele jovem fez? Uma porta foi aberta para ele. E ele não entrou. Ele não entrou. Ele não quis algo novo para a vida dele. Ele se apegou ao que ele tinha, aos bens que ele tinha. Ele se apegou à família dele. A Bíblia está mostrando que nem a nossa família é desculpa para a gente deixar de fazer a vontade de Deus. A Bíblia nos mostra isso a todo momento. Pelo contrário, todos aqueles que fizeram a vontade de Deus, a família foi abençoada de uma forma, diretamente ou indiretamente. Deus ele não nos chama para algo que nós vamos fazer que vai trazer desagrado para mim ou desagrado para minha família. Até certo momento pode trazer até desconforto. Mas quando esse desconforto vem, é para causar impacto na minha vida e trazer crescimento. Até isso nós temos que entender. Porque é desconfortante você sair de um lugar e você ir para outro lugar que você não sabe o que vai estar acontecendo. É difícil você sair da igreja do Vale do Jatobá, poder pegar uma igreja minúscula, no Serra Dourada, na Vila Ideal. É complicado. Mas quem diria que aquela igreja minúscula ia ser uma superintendência? Ninguém sabia. Mas Deus já sabia, porque uma porta foi aberta e alguém entrou. Você entende isso? O seu sonho, aquilo que você tem para a sua vida, aquilo que você tem para o seu ministério, aquilo que você imagina para o seu ministério. Por que você entrou por essa porta? É porque você recebeu o chamado. Você entrou pela porta porque você foi convidado a ter algo novo na sua vida, assim como eu tive esse convite há 20 anos atrás, quando uma galera aqui da igreja, aqui, que é tão de menino, que é tão de jovem, chegou e me cercaram, literalmente. Eu aceitei, eu entrei pela porta. Depois daquilo, a minha vida mudou. Ah, Leco, o que você tem na sua vida? Eu falei, ó, deixa eu ver aqui. Eu tenho dívida. Quem não tem? Mas olha assim, quem não tiver dívida aí, que lance a primeira pedra. Não arriscar não. Eu tenho dívida. Eu tenho sonhos, muitos sonhos. Sonhos que alguns não precisam de dinheiro e a maioria precisa de dinheiro. Tem um que precisa de muito dinheiro. Aí quando você pensar assim, o que é muito dinheiro para você, você pensa em mais dinheiro, talvez precisa de muito mesmo. Mas é sonho. Aí eu entrei por essa porta. A minha vida mudou. Só para vocês entenderem, eu jogava bola, que eu já falei que antes, eu era atleta. Jogava futebol amador. Aí você pensa no futebol amador e pensa numa categoria abaixo do amador. Eu jogava nessa categoria. Aí eu jogava num time de jovens
jovens entre si, jovens e adolescentes, né? O nosso time tinha uma faixa, eu acho que o mais velho do time possivelmente tinha uns 19 anos. 19 anos. E que eu me lembro desse time, que eu jogava bola, que eu jogava futebol, vivos hoje tem 4. 4. 4 estão vivos. De todos que morreram, eu me lembro que um morreu porque ele sofreu um acidente. Era um jovem excelente, sensacional. Eu acredito que se ele estivesse vivo hoje, possivelmente ele estaria em uma igreja, em algum lugar bom. Porque ele era uma pessoa fora do normal e ele morreu no acidente de carro. E os outros? Tráfico. Olha de onde que Deus me tirou. Deus ele me tirou de um lugar onde talvez teria... O meu futuro talvez estaria em risco. Talvez hoje eu não teria o Heitor. Talvez não estarei casado com a Sueli. Talvez não, eu tenho certeza que não. Só que quando Deus abriu para mim aquela porta, Deus teve aquele chamado para mim, eu abracei e resolvi, falei assim, eu quero. Então a minha vida foi sendo mudada. Foi sendo mudada gradativamente. Às vezes eu achava assim, pô, mas não está tendo mudança nenhuma na minha vida, eu estou aqui, mas que as coisas estavam acontecendo e eu não percebia. Sabe quando eu percebia que estava mudando? Quando as pessoas falavam assim comigo, assim, não, Alex, você mudou tanto. E eu achava que eu não tinha mudado nada. Eu achava que não tinha mais nada para poder alcançar. Eu achava que não podia dar mais um passo adiante. Aí Deus me mostrava as coisas e falava assim, olha onde você chegou. Sabe por quê? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam nas nossas vidas assim, com pressa. A gente quer que as coisas... A gente foca naquilo que a gente quer. É bom você focar naquilo que você quer. Aí eu focava e falava assim, Deus, eu quero que minha vida muda. E ficava aqui tendo na cabeça assim, não, minha vida tem que mudar. E eu achava assim, minha vida não está mudando nada. Aí chegava as pessoas e falavam, olha, mas você mudou tanto. Aí tinha algumas pessoas que chegavam ainda, além de falar assim, nossa, sua vida mudou tanto, jogava na minha cara aquilo que eu fazia de errado. Aí eu falei assim, mudei mesmo. Só que ainda, eu olhava para frente e falava assim, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E ia caminhando e não via o que Deus já estava fazendo na minha vida. Porque eu estava focado naquilo lá na frente. E não percebia o que acontecia ao redor. O que estava acontecendo ao redor, o mover que estava ao redor. Quando Deus tem algo novo para nossas vidas, nós temos que entrar por essa porta, por esse caminho que Ele nos apresenta e fazer as coisas com vontade, deixar as coisas do passado, aquilo que nos magoa, aquilo que nos machuca de lado, aquilo que tinha nos impedido de seguir. Sabe aquilo que te impede de você seguir o caminho que Deus preparou para você? Joga fora. Deixa para trás. Aí alguém pode estar pensando, pô, vou largar esse marido, esse homem feio. Não, não é isso não. Não estou falando para você largar a sua família, não estou falando para você largar a sua mulher, não estou falando para você largar seus filhos. Não é isso não. É você mudar a sua atitude. É você mudar o seu coração, o seu pensamento. Paulo ele fala o seguinte assim, ó, não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Então você não tem que deixar a sua família, você não tem que deixar o que Deus te deu, você tem que mudar a sua mente. Você tem que mudar o seu coração. Eu acredito que quando Eliseu ele recebeu esse chamado, veio aquele start na vida dele, assim, assim, é hoje. É hoje, eu sei que daqui adiante vai acontecer coisa diferente na minha vida. E aí realmente aconteceu. Eliseu, ele foi perseguido. Eliseu foi... Tentaram matar Eliseu. Aconteceu coisa demais. Mas ainda assim ele viu a obra de Deus na vida dele e ele sabia que algo novo estava na frente dele a cada dia, a todo momento, a todo instante. Sabe, Jesus, em certo momento, ele falou o seguinte, que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Odre é uma espécie de... Eu não vou falar vasilha, é uma espécie de bolsa para armazenar líquido. E nesse caso eu estou falando de armazenar vinho. Aí Jesus fala assim, ó, não se pode deitar vinho novo, não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Porque, senão,
vai arrebentar o odre velho, aí você vai perder tanto o odre quanto o vinho novo. Senão você vai perder tanto o seu recipiente de armazenamento velho, como também o vinho novo. Então, para vinho novo, odre novo. Entendeu? Para uma vida nova, recipiente novo. Mudança na mente. Está falando de questão de mudar a mente. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu vou ter que comprar então, para mim ter uma vida diferente, eu vou ter que comprar um carro novo. Jesus não estava falando sobre isso. Jesus estava falando sobre mudança de mente. Jesus está falando sobre mudança de mente. Para você viver uma vida diferente, você tem que mudar a sua mente. Rimou, hein? Tem que mudar a mente. Não se coloca vinho novo em odre velho. Se você coloca vinho novo no odre velho, você vai perder os dois. Você vai perder o vinho novo e vai perder aquela vasilha, aquele recipiente. Porque ele já está áspero, ele já não está tão bom para a bebida nova. Porque o vinho novo, ele tem uma fermentação mais acelerada, uma fermentação diferente daquele vinho que estava naquela vasilha. Então, com essa fermentação, ele vai romper aquele odre. Já viu quando você tem... Vou te dar um exemplo de colocar vinho novo em odre velho. Isso aqui vai ser sensacional. Imagina que você hoje trabalha numa uma multinacional bacana. Você tem uma função ali maravilhosa e você tem uma oportunidade de mudar de empresa. Você tem a oportunidade de mudar de empresa. Vamos ser assim, um pouquinho mais claro assim, ó. Você trabalha numa empresa onde você recebe em real. Aí você vai mudar para uma empresa que você vai receber em dólar. Só que a sua função naquela empresa que você está almejando, que você recebeu o convite para fazer parte dela, que a porta se abriu para você, você tem que fazer coisas diferentes. Você vai trabalhar mais do que você trabalha atualmente. Porque é uma porta nova que está se abrindo, um lugar novo que você vai estar, então você vai gastar mais energia para você assimilar aquilo que você vai estar fazendo a partir de então. Então você vai ter que mudar a sua mente para que você venha se adequar às necessidades daquele novo emprego. Entendeu? Aí você muda sua mente para se adequar àquele momento novo. Porque a forma que você vivia, o que você fazia na empresa anterior, não serve para aquilo que você vai fazer a partir de então. Então você tem que mudar a sua mente. Você vai ter que mudar a sua mente para que você consiga fazer algo novo naquela empresa nova. Porque senão, se você chega naquela empresa nova e você não muda a sua mente, você continua com a sua mente da empresa passada, o que vai acontecer? Você vai perder o emprego novo e vai perder o emprego velho. Sabe por quê? Porque não pode ter a mesma mente num lugar novo que você tinha na empresa passada. Porque lá você trabalhava de uma forma, mas aqui você trabalha diferente. Porque você não pode tratar o seu dinheiro, o seu real, da mesma forma que se trata o dólar. São moedas diferentes, são valores diferentes. Uma vale menos, a outra vale mais. Então tem que ter uma mudança. Então não se põe vinho novo em odres velhos. É isso que Jesus estava falando. Você tem que mudar. Tem que haver mudança. Você tem um ministério. Jesus te chamou para esse ministério. Mas você não pode continuar com a mesma mente. Você não pode continuar com as mesmas coisas do passado. Eliseu, ele compreendeu isso para a vida dele e ele atendeu aquele chamado. Tanto que a palavra declara assim que quando Eliseu ele começou a exercer o ministério dele, ele fez muito mais que o próprio mestre dele fez. Detalhe, quando Elias chega e passa a capa sobre Eliseu, a palavra fala assim que Eliseu, ele pede permissão para Elias para ir se despedir dos pais, certo? Ele foi lá, se despediu dos seus pais, deu um beijo na mãe, deu um beijo no pai, no meio do caminho, chegou lá no arado,
pegou aqueles bois, mataram aqueles bois, pegou a carroça, destruiu aquela carroça, fez uma grande fogueira, assou aquela carne, comeu aquela carne junto com todos que estavam ali, e Elias não tinha falado para ele fazer isso. Logo após ele terminar de comer, ele se levantou e seguiu a Elias. E a capa continuou com Elias. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ele chegou e passou a capa e toda a autoridade foi transferida. Não, ele seguiu Elias. Ele foi aprender. Quando você é chamado pelo seu pastor, quando você é chamado pelo seu líder, quando você é chamado por uma autoridade maior, para você fazer exercer algo maior, ele não está passando a função dele para você. Ele está falando para você o seguinte, vem e me segue. Aí você escolhe se você vai seguir esse caminho ou não. Se você vai querer esse algo novo para a sua vida ou não. Aí você decide. Aí a palavra declara que ele seguiu Eliseu aonde Eliseu ia, ele servia Eliseu. A palavra correta é servir a Eliseu. Quando o pastor me chamou, eu entendi que eu tinha que servir a igreja e servir ao meu pastor. Como que você serve o seu pastor? Naquilo que ele precisar. Naquilo que eu puder fazer, tudo aquilo que estiver no meu alcance. Como que você me serve, Thaís, no grupo de louvor? Como que você me serve, Diego, no grupo de louvor? Hein, Edinho, como que você me serve no grupo de louvor? Foi o chamado que Deus deu para você. Só que você não pode se limitar só àquilo, você tem que fazer algo mais. Elias fez algo mais. Eu tenho que fazer algo mais todos os dias. Eu tenho que ter essa consciência que eu tenho que fazer algo mais. Amém? Aí fala assim que Eliseu seguiu a ele em tudo que ele ia. E quando Elias foi chamado por Deus, quando ele foi chamado por Deus, quando ele se acendeu, quando ele começou a ir subir, ele pega a capa e joga a capa para Eliseu. Sabe o que ele estava falando? Eu fiz a minha parte. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Tudo que eu pude ensinar, eu te ensinei. Agora eu estou indo porque Deus está me chamando. Porque se ele não tivesse me chamando, eu continuaria fazendo e você ia ter que continuar me seguindo. Aí ele joga a capa para Eliseu e fala assim, agora é com você. E Eliseu fez bem e fez mais do que Elias. Alex, você está comparando o que os dois fizeram? Não, não estou comparando não. Estou falando que as obras de Eliseu foram mais que de Elias. Só isso. Porque quando Deus tem algo novo para você e você atende o chamado dele, e você segue o seu líder, você faz a vontade, aquilo que o seu líder pede para você fazer, aquilo que ele pede para você, que você vê que é de acordo com a palavra de Deus, que ele te mostra que é a vontade de Deus para a sua vida, você tem uma vida de sucesso, uma vida diferente, porque você aceitou algo novo na sua vida e você não vai ficar para trás, porque Deus tem algo melhor para você. Amém? Amém? Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Eu vou encerrar por aqui.